Essa questão de geometria analítica que eu vou resolver, você vai precisar ter o conhecimento de duas coisas. Primeiro, calcular o ponto médio entre dois pontos e calcular a distância entre dois pontos. Tem que ter essa base aí. Olha só, os vértices de um triângulo são os pontos A, 0 e 4. Só lembrando que esse primeiro número que vem aqui é o x, o segundo aqui é o y, sempre nessa ordem, x, y. O ponto B, 2 e menos 6, x2, y menos 6. O ponto C, x4, x menos 4, y2. Calcule a medida da mediana AM1 do triângulo ABC. Então a situação é essa daqui. Eu coloquei esse triângulo aqui dessa maneira, mas se você jogar no gráfico vai dar diferente. Mas isso aqui já é o suficiente para a gente entender e resolver a questão. Olha só, eu tenho aqui esse ponto A, que ele falou que vale 0 e 4. Eu tenho esse ponto B aqui, que ele falou que vale 2 e menos 6. E eu tenho esse ponto C, que vale menos 4 e 2. Ele quer saber a distância dessa mediana AM1. Quando eu traço essa mediana e ela vem aqui nesse ponto desse lado BC, ela divide esse segmento ao meio, ou seja, ela vem no ponto médio desse segmento aqui. Por isso esse lado é igual a esse lado. E esse ponto aqui, M1, eu tenho aqui o X de M1, vou colocar assim, e eu tenho o Y de M1. Ele quer saber essa distância. Observe o seguinte, se eu for aplicar a fórmula da distância entre dois pontos de A até M1, eu vou precisar desse ponto M1. Então concorda comigo? Primeiro eu tenho que calcular esse ponto M1. Aí você fala assim, ô Sérgio, como calcular esse ponto? Coordenadas do ponto médio. Por exemplo, esse XM aqui, XM1, eu posso fazer assim, ó, XM1 é o X do B, tá aqui, XB, mais o X do C, XC, dividido por 2. Aqui eu tenho o Y do B e aqui eu tenho o Y do C. Então, primeiro eu vou calcular o XM1. Aí o XM1, vem para cá comigo aqui. O XM1 vai ser igual. X do ponto B, tá lá, ó, vale 2. Vou bem devagar. Mais o x do ponto C está aqui, vale menos 4, parênteses, menos 4. Ah, Sérgio, eu posso colocar direto 2 menos 4? Pode, para efeito didático eu estou escrevendo dessa forma. Aí eu vou dividir aqui por 2. Logo, x M1, ou seja, esse x aqui vai ser 2, olha só, mais vezes menos, menos 4, dividido por 2, x M1 vai ser igual. Você deve 4, tem 2, fica devendo 2, fica menos 2, dividido por 2, o x M1 vai ser igual a menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então eu tenho aqui esse x aqui que eu posso até colocar aqui já, que vale menos 1. Tá aqui. Agora eu vou precisar do y desse ponto M1 aqui, YM1. A ideia é a mesma, eu vou fazer assim, ó, YM1 vai ser igual o Y do B mais o Y do C. YB mais YC dividido por 2. Logo, YM1 vai ser igual. Y do ponto B, tá lá, ó, menos 6. Mais o Y do ponto C. Y do ponto C está aqui, 2. Tudo isso dividido por 2. Então, o YM1, você deve 6. Tem 2, fica devendo 4. Paga os 2, fica devendo 4. Menos 4, dividido por 2. Então, o YM1 vai ser igual a menos 2. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, eu tenho esse ponto aqui, M1, que é menos 1 e menos 2. E agora, você que chegou até aqui, já deixa o like, comenta aqui no vídeo, não me segue, começa a me seguir.
Agora é o seguinte, eu vou aplicar para calcular a distância entre dois pontos, que é a pergunta. A distância de A até M1. Eu vou usar essa fórmula. A distância de A, M1 ao quadrado vai ser igual. Agora você vai fazer o seguinte, você vai olhar para o ponto A e para o ponto M1. Você vai pegar o x do A menos o x do ponto M1. Ou ao contrário. Pode pegar aqui, ó, xm1, que é o menos 1, menos o x do A, que é 0, ao quadrado, mais y do ponto M1, que é menos 2, mais, ou melhor, menos, né? Menos o 4, que é o y do A. Tudo isso ao quadrado. Estou já colocando direto. Eu estou partindo do pressuposto que você já sabe essa fórmula. Distância de A, M1 ao quadrado vai ser igual. Menos 1 menos 0 dá menos 1 ao quadrado. Mais, você deve 2, deve 4, fica devendo 6 ao quadrado. Então, a distância AM1 ao quadrado vai ser igual. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. Mais, menos 6 ao quadrado, menos 6 vezes menos 6, que vai dar 36. Logo, a distância AM1 ao quadrado, 1 mais 36 vai dar 37. Essa distância AM1 vai ser igual a raiz quadrada de 37. Eu vou deixar dessa maneira. É um valor próximo de 6, porque a raiz quadrada de 36 é 6. Então vai ser 6, alguma coisa. Então, a medida da mediana AM1 vale raiz quadrada de 37. É isso aí. Grande abraço. Eu vou dar um tempo para você tirar o print. Tira aí.